Então, bom dia, pessoal. Hoje vai ser o grande dia, é o dia da gente pegar, montar a nossa apresentação aí de vocês, para vocês arrasarem, para vocês brilharem lá no dia do Demo Day, né? Então, assim, a gente vai ensinar, né, exatamente o que que é um pitch. E aqui, só para recapitular a programação, né? Então, assim, a gente já vê que a gente está fazendo uma jornada bem intensa, né? Bem longa, assim. Então, a gente começou na sexta-feira, fazendo a abertura lá, que vocês lembram, a gente começou a falar sobre algumas orientações, a gente falou sobre como procurar o problema, né? Assim, como vocês podem pegar e se aprofundar no problema, como vocês podem validar. E ontem, vocês começaram a desenvolver o projeto. Então, eu vi lá vários canvas, né, que vocês fizeram lá, com o modelo de negócio de vocês. Eu vi que tinha uns formulários que vocês fizeram, algumas times começaram também a fazer o protótipo, né, lá no Figma, que foi, como foi ensinado pelo Rogério ontem. Então, assim, é bem legal, a gente está acompanhando o andamento de vocês, aí vocês também fizeram ontem as mentorias, né, com os mentores, que é bem bacana. Então, procurem, né, assim, hoje também, ainda dá tempo, falem com os mentores, tá? Para, de repente, validar alguma coisa, tirarem alguma dúvida aí que vocês tenham. Então, acionem bastante os mentores, que com certeza vai fazer toda a diferença no projeto de vocês. E hoje, né, assim, agora, a gente vai fazer uma oficina de pitch, que é justamente a parte onde vocês vão poder apresentar e vão poder, assim, traduzir, né, tudo que vocês fizeram nesses dias aqui. Então, realmente é a hora de vocês brilharem, de vocês pegarem e arrasarem na apresentação. E às 18 horas, a gente vai fazer um último encontro, onde a gente vai fazer, assim, além do joguinho, né, da Elisângela lá, a gente vai fazer mais uma vez um joguinho legal. Aí pode ter música também, a gente vai fazer umas últimas orientações, tá? Então a gente vai pegar, tirar eventuais dúvidas aí do formulário, que a gente vai deixar com vocês, enfim, como que se grava o pitch, de repente, para quem ainda tem algumas dúvidas. Então, às 18 horas, a gente vai ter o nosso último encontro, para a gente poder deixar todo mundo tranquilo e deixar vocês para enviar depois, até às 23 horas, o nosso formulário, onde vão ter o link do pitch gravado, o link do protótipo e uma descrição breve dos projetos, tá bom? Então, assim como os outros dias, né, a gente vai ter mentorias o dia todo, então podem acionar aí os mentores, podem até chamar na hora do almoço aí. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria comendo, então fiquem tranquilos aí, podem chamar a gente, tá bom? E aí, né, acho que é importante, né, a gente não surtar, pelo menos não muito, né, assim, então agora que realmente é a hora da hora da verdade mesmo, a gente pegar e conseguir executar e realizar o projeto. E o pitch, ele nasceu lá na década de 50, 60, nasceu lá em Hollywood, né? Então, o objetivo era justamente dos roteiristas eles conseguirem vender para os diretores, lá para os executivos, para se produzir um filme. Então, a gente sabe que é muito difícil, sai muito caro produzir um filme, né? Porque envolve uma série de profissionais, tem toda uma equipe por trás aí para se produzir. Então, é um investimento de pelo menos alguns milhões de dólares, né? Ou de reais também. Então, assim, imaginem que vocês escreveram um roteiro, vocês são os roteiristas, e vocês têm que apresentar para o diretor, para um executivo, para poder filmar o filme. Então, de repente, vocês estão com um roteiro num papel e vocês têm que chegar e fazer convencer, né, o executivo a filmar. E, em geral, esse percurso, essa venda era feita de forma muito rápida, muitas vezes no percurso de um lugar para outro lá dentro do estúdio, né, andando. Então, eles tinham pouquíssimo tempo para convencer um executivo de que aquele filme era interessante. E aí, essas eram explicações bem rápidas mesmo, sabe, de 1, 2 minutos, falando, o que que é o filme, o que que é a sinopse, quem são os personagens, o que que vai acontecer, né, que o objetivo era só gerar curiosidade para o executivo querer marcar uma reunião depois, né, e aí sim se aprofundava, explicava exatamente como que ia ser o filme, onde que ia se passar, qual que era o enredo todo, mas daqui o pitch era só uma prévia, né, assim, para gerar curiosidade e abrir conversa para ter outras reuniões, né? E aí esse termo pitch depois acabou migrando para a área de vendas. Então assim tem o pitch sales, né, que é o pitch de vendas, que também é muito focado nisso, né? Assim que é justamente você conseguir convencer as pessoas a comprar um produto ou serviço em pouco tempo. E esse termo acabou indo para o mundo das startups, né?
Então, assim, isso aqui acabou sendo uma ferramenta muito utilizada no mundo das startups. E aqui a gente vai utilizar o modelo que é utilizado no Startup Weekends. Então, o SW, né, como a gente chama, ele é uma maratona de inovação, de criatividade, assim, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E é um formato que, assim, é de sexta até domingo, se desenvolvem modelos de negócios, se desenvolvem projetos para se construir com alguma solução, alguma execução, né, em relação a algum problema. Então, assim, é exatamente igual o que a gente está fazendo aqui. E o SW é uma maratona também que ela acontece no mundo inteiro, né? Assim, é um formato que é mundial. Inclusive, esse daqui, o de sustentabilidade, que aconteceu nesse mês, eu fiz lá para eles, eu fiz essa apresentação de pitch também. Então, eu vou usar a mesma apresentação que eu fiz para eles, eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Então, o SSW aqui, ele foi uma edição nacional, eu acho que tinham 120 participantes, mais ou menos, e foi muito legal, né? Porque eram desafios ligados à sustentabilidade e ao meio ambiente. Então, a gente está usando aqui um formato, assim, que depois que vocês aprenderem, depois que vocês começarem a aplicar, vocês vão poder usar em diversas competições também, né? E assim, ele serve não só para competições desse tipo, mas também, de repente, para vocês venderem um projeto dentro da empresa que vocês trabalhem, né? Então, a própria Andressa também, ela pode, de repente, ter um projeto, ela pode fazer um pitch para o diretor, né? Para pegar e apresentar um projeto que ela quer fazer, né? De repente, a Elisângela, né? De repente, ela precisa vender um projeto para o chefe dela, ela pega e monta um pitch lá, o chefe dela é legal, pega, monta um roteiro lá, um pitch, né? Justamente para vender um projeto para ele, né? Então, assim, é uma apresentação bem curta, né? Assim, para não perder tempo mesmo, que é só para convencer, né? Assim, as pessoas conseguir traduzir, né? Assim, o que vocês estão pensando para outra pessoa também entender. E aí, assim, né, abrir o diálogo, abrir o espaço, dar abertura, para que vocês possam depois marcar outras reuniões, vocês se aprofundarem. E aí, assim, isso daí é muito utilizado, né, no mundo das startups, principalmente para mostrar a ideia, a solução para investidores e conseguir parcerias. Então, assim, esse modelo que a gente vai fazer, ele acontece muito nessas bancas, né, de competição. Então, assim, a gente vai ter a banca lá, onde vão ter os jurados, eles vão avaliar o projeto de vocês, e ele é bem prático, né, bem direto, assim, porque vai direto ao ponto. E ele, assim, ele funciona, né, assim, através dessa estrutura. Então, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? A gente vai disponibilizar os slides também. E a gente recomenda que vocês usem esses 9 pontos aqui, esses 9 passos. Assim, não é obrigatório, né, seguir esse roteiro. Vocês podem fazer de outra forma, não tem problema nenhum. Mas, assim, o que a gente quer trazer aqui para vocês é uma estrutura lógica, né, que é utilizada, assim, que é meio consolidada, né, assim, nesse mundo de startups, tá? Que tem uma lógica aí que já foi testada, já foi validada, né, assim, já as pessoas, investidores, parceiros, quem assiste, né, já está acostumado a utilizar essa estrutura. Então, assim, por isso que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Essa estrutura que a gente recomenda, porque a gente vê que faz sentido, que fica mais fácil, até de vocês apresentarem depois a solução, o negócio de vocês. Então, ela funciona, né, com um slide de abertura, depois vai para o problema, né? Então, lembrem-se que a gente bateu muito em cima do problema, né, para vocês entenderem. Então, assim, qual que é o problema de fato? Qual que é a causa raiz? Quais são os 5 porquês? Né? Será que esse problema faz sentido para as pessoas? Né? Então, aqui, vocês vão descrever exatamente o problema, aí depois vocês partem para a solução, vocês vão falar um pouco do mercado, vão mostrar o modelo de negócios, né, que é o que o Lucas também explicou para a gente, vai falar sobre os concorrentes, vão colocar as pessoas que participaram do projeto, que estão junto com vocês aí, né? A gente sabe que muita gente desistiu, então a gente quer que vocês coloquem só as pessoas que, assim, participaram de verdade, né, que estão junto com vocês aí desenvolvendo o projeto ainda. Os próximos passos e o slide final, né? Então eu vou explicar aqui, slide a slide, né, como que vocês façam, como que vocês têm que fazer. Então, o slide inicial, geralmente, se coloca uma marca, né, um logo do negócio de vocês, aí, da startup de vocês, da empresa.
Vocês coloquem um nome, então eu vi que tem muitas equipes aí que já tem um nome, né? Então vocês coloquem um nome aí do time de vocês e vocês podem colocar também uma tagline, né? Assim, ou seja, uma frase de impacto sobre a sua ideia, né? Então isso é importante para logo de cara, né? Quem estiver assistindo, de alguma forma já ser impactado, né? Já ter alguma frase que vai lá e chame a atenção da pessoa. Então, aqui eu vou dar um exemplo do Waze. Então, essa é uma frase bem curta e bem simples. Então, por exemplo, aqui, Waze, tráfego mais inteligente juntos. Se a gente for ver, é uma frase super simples, né, uma frase curta, que resume basicamente o que é o Waze. Né? Então, o Waze, na verdade, é aquele aplicativo lá que serve justamente para a gente pegar e conseguir desviar do trânsito, né, para a gente conseguir trafegar de forma mais rápida, e ela acontece de forma colaborativa, porque são os próprios motoristas que acabam indicando, né, se está trânsito ou não, de acordo com a quantidade de veículos que tem no local. Né? Então, assim, por isso que tem essa parte aí do juntos. Então, assim, é uma frase bem curta mesmo, assim, é só para chamar atenção e mostrar, assim, logo de cara o que é a solução de vocês, tá bom? Então, assim, vocês podem fazer um slide, né, assim, exatamente assim. Colocar o logo, colocar o nome da equipe e uma tagline, né, uma frase de impacto para chamar atenção. E aí depois, vocês começam a descrever o problema, né? Então, assim, que problema vocês estão resolvendo? Né? Assim, e se possível, uma técnica que a gente também pode utilizar é contar através de uma história, né? Através do famoso storytelling. Então, assim, vocês pegarem e contextualizarem através de uma pessoa, né? Até para humanizar um pouco a apresentação, para criar esse vínculo emocional, essa empatia com uma história, com um personagem. Então, vocês podem usar também essa técnica, né? Se vocês acharem interessante. E aí vocês podem colocar assim, quem tem esse problema, quão grande é esse problema, quanta dor, né, esse problema causa. Então aí vocês podem colocar o problema de vocês dessas duas formas, né? Vocês podem colocar através de dados, né, mais analíticos, através de pesquisas, de repente do IBGE, de outras fontes de informações que vocês pesquisaram e, né, ou também vocês podem colocar através de uma história, né, contextualizando através de uma pessoa. Então, assim, o importante aqui, pessoal, que vocês passem para a gente que realmente o problema que vocês estão resolvendo, ele faz sentido, né? Que é um problema que é relevante, que é importante para as pessoas e que realmente é algo que vai ser muito útil se vocês resolverem. Então aqui, né, por exemplo, vocês podem colocar assim, de repente, uma pessoa, né, uma foto de uma pessoa e começar a contar a história dela. Né? Então, de repente, o seu João. O seu João ele tem um problema com a baixa produtividade da horta dele. O seu João é um pequeno produtor rural que acaba tendo muitos problemas, né? Tem muitos altos e baixos por causa da instabilidade do mercado, por conta da baixa dos preços, né, dos produtos agrícolas, por causa da falta de incentivo das instituições aí em relação a incentivar a agricultura familiar. E o seu João está pensando em abandonar a propriedade dele. Né? Inclusive, a família dele, os filhos dele já não querem ficar mais no campo. Né? Então, a gente vê que é um problema bem sério, porque a gente vê que vai ter um êxodo urbano imenso, e aí todos os pequenos produtores, como o seu João, eles vão acabar migrando para a cidade. Né? Então, vocês podem escrever o problema, né, por exemplo, dessa forma, né, contando assim um exemplo, né, de uma pessoa lá que vocês viram que precisa, né, assim, de uma solução para a dor que está acontecendo com ele, né, assim, para trazer alguma coisa que seja relevante para ajudar, por exemplo, o seu João. Então, assim, isso que é importante a gente pegar e passar exatamente assim, a importância do problema, né? Mostrar assim, se a gente não ajudar o pequeno agricultor, a gente vai estar acabando com a agricultura familiar, né? A gente vai estar fazendo as pequenas propriedades praticamente morrerem, né? Assim, e as próximas gerações também não vão querer ficar mais no campo, né? Porque eles não vão ver oportunidades, não vão ver como se estabelecer, né? Como continuar lá nas propriedades e os pequenos produtores vão acabar cada vez mais tendo mais dificuldades. E aí vocês falam,
E para resolver esse problema dos pequenos produtores, a nossa solução ela faz exatamente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Então a gente pega e aqui a gente soluciona aquele problema que a gente mostrou como aquele problema que a gente mostrou que é importante, né? Então assim, depois que a gente coloca todo mundo a par, assim, aquele problema realmente é grave, né? Realmente as pessoas têm essa dor. Então assim, aí você pega e traz a sua solução. E aí você fala assim: não, a minha solução ela vai pegar e ajudar o seu João, né? A minha solução ela vai ajudar os pequenos produtores, né? Ela vai realmente aliviar a dor dessas pessoas, porque a gente vai conseguir gerar renda, a gente vai conseguir aumentar a produtividade deles. E aí, por que que ele é legal? Por que que ele é único? Porque eu vou ter uma parceria, de repente, com a Emater, e aí eu vou conseguir fazer a conexão com eles, vou conseguir criar um marketplace, de repente, de venda de produtos dos pequenos produtores, né? E daí vai ser uma certificação através, sei lá, de blockchain, através de rastreabilidade, através de não sei o quê. Então, por isso que, assim, não tem nenhum produto, né, que faça isso no mercado atualmente. Então, aqui é justamente, né, o slide onde vocês têm que colocar por que que a solução de vocês é boa, né? Assim, o que que vocês ficaram desenvolvendo de sexta até hoje, né? Assim, assim, aqui é importante justamente vocês explicarem, né? Assim, para quem estiver ouvindo, o que que foi feito, né? Assim, o que que a solução resolve, né? Assim, como que ela é o aliviador das pessoas e por que que ela é diferente, né? Assim, qual que é o diferencial dela? E aí aqui, né, como a gente mostrou ontem em alguns exemplos, vocês podem pegar algumas telas do protótipo e inserir nos slides, né? Então, até o que o Pedro fez, ele pegou e colocou tirou três fotos de tela do protótipo dele e colocou aí. Ele pegou as três melhores telas lá do protótipo e inseriu nos slides, né? Que é só para explicar, assim, para o pessoal visualizar como que funciona. E aí no mercado, né, aí vocês começam a falar, mas qual o grande é esse mercado? Né, assim, então aí vocês colocam, não, esse mercado de pequenos produtores, ele é bastante grande aqui em Rondônia, a gente sabe que aqui a potência do agro aqui, dos pequenos produtores, então é um mercado com mais de 16 mil produtores rurais aqui, e é um tamanho de mercado gigante por conta do impacto que ele tem no PIB de Rondônia. E como foi feita a validação? Nós entrevistamos através de um formulário, a gente conseguimos um número X, né, sei lá, 80 respostas para o nosso formulário, e a gente conseguiu pegar e validar com eles realmente o interesse, né? Se houve pré-venda ou venda, aí vocês podem pegar e falar, no nosso formulário a gente tinha uma parte lá para ver se as pessoas tinham interesse ou não em se cadastrar, né, para ter mais informações sobre o nosso produto ou serviço. Então, de 100 pessoas que responderam o formulário, 70 pessoas tiveram interesse em fazer o cadastro, o que indica que realmente elas iriam pagar para o nosso produto, para o nosso serviço, e mostraram muito interesse nisso, né? Então, aqui, né, é importante a gente pegar e mostrar assim, o nosso entendimento de mercado, né? Assim, para a gente ver que a nossa solução realmente ela tem um mercado aí que é interessante da gente atuar, né? Que tem tamanho, que tem pessoas interessadas e que vocês fizeram validação, né? Então, assim, isso é bem importante também de mostrar para a gente como foi feita a validação e que vocês fizeram ela. E aí, né, aí vocês coloquem um modelo de negócios. Então, assim, é exatamente aquilo que o Lucas, né, mostrou ontem. Então, assim, são exatamente aqueles pontos. Então, assim, como que vocês vão ganhar dinheiro, né? Para quem que é a solução? O que que vocês precisam, né? Assim, de parceiros, de investimentos e o que que é de fato que vocês vão entregar. Então, vocês podem ou colocar, né, aquele Canva lá, aquele Canvas que vocês montaram em cima do que o Lucas apresentou, ou vocês podem, de repente, colocar de outra forma, né? Assim como vocês viram nos exemplos de pitch que a gente mostrou. Então, vocês não precisam colocar exatamente aquele template lá, mas, de repente, vocês podem falar, não, a nossa solução ela vai ser monetizada, né, vai ganhar dinheiro através de uma assinatura mensal, ou ela vai ganhar dinheiro em cima das transações que ocorrerem, através de comissão,
né? Ou então vai ser um modelo com patrocínio e de anunciantes, né? Então, assim, vocês peguem e descrevam, assim, o que a gente quer saber aqui assim, é como vocês vão ganhar dinheiro. Isso que é o ponto. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui não é um trabalho acadêmico, né? Assim, por mais que tenha metodologias, por mais que tenha uma base científica, assim, não é, a gente não quer saber, assim, em termos de, na parte teórica, a parte acadêmica. O que a gente quer saber aqui é, de fato, assim, como vocês estão pensando em monetizar a solução, né? Como que vocês vão fazer a solução, colocar no mercado e como que ela vai gerar dinheiro, né? Porque isso que é o importante aqui. Porque assim, o que a gente está fazendo aqui é justamente a gente transformando, né, ideias que vocês tenham em negócios no final. Então, por isso que é importante esse slide. E aí, né, vocês coloquem também os concorrentes, né? Então, quais são os concorrentes que estão resolvendo o mesmo problema, né? Não só a mesma solução, né? Então, se não tiver nenhum concorrente que vocês viram que entregue a mesma coisa, com certeza vão ter soluções similares, né? Porque é praticamente impossível hoje falar que não tem concorrente em qualquer segmento de mercado. Então, aqui o que vocês têm que colocar, de repente vocês não detectaram alguma coisa que faz exatamente o que vocês estão entregando. Mas, assim, com certeza vão ter outras empresas que já estão fazendo, que estão resolvendo o mesmo problema. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa que todo mundo conhece aqui, o Netflix, né? Assim, se eu estivesse fazendo o pitch do Netflix, quais são os concorrentes do Netflix? Ah, tem o Amazon Prime, tem HBO, tem o Globoplay, tem o da Disney, né, o Disney Plus. Então, assim, esses daqui são os concorrentes diretos, né, porque são serviços de streaming também que entregam filmes, séries, enfim, que é a mesma coisa que o Netflix. Mas se a gente for pensar, né, assim, qual que é o problema de verdade? Né, assim, o que o Netflix resolve da minha vida? Assim, Netflix, assim, ele resolve para mim um problema, assim, de eu estar com tédio, né? Eu estou de saco cheio, eu quero alguma coisa para me divertir, quero alguma coisa para me entreter, então vou lá, né, eu abro o Netflix, eu começo a assistir algum filme, alguma série, que é justamente para eu passar o tempo, né? Então, assim, eu quero algum divertimento. Então eu vou lá e acesso o Netflix. E se a gente for pensar, né, dentro dessa ótica, a gente começa a ver que o problema que ele resolve, o meu problema que ele está tirando a minha dor, na verdade é a questão do tédio, né, que eu estou de saco cheio, eu quero alguma coisa divertida. E se a gente pensar dessa forma, a gente vê que os concorrentes do Netflix, que entregam a mesma, que resolvem o mesmo problema, não são só esses concorrentes diretos que eu falei, mas pode ter o quê? Se a gente for pensar só no mundo digital, a gente pode falar dos games, né? Então, de repente, um concorrente do Netflix pode ser o Free Fire, pode ser o Fortnite, né? Pode ser o FIFA, né? Pode ser o PlayStation, né? Então, assim, podem ser diversos jogos que também resolvem o meu tédio, né? Assim, não precisa ser só uma plataforma de streaming. Então, é isso que a gente está falando, né? Assim, se não tem uma empresa que resolva a mesma solução, que faça a mesma coisa que vocês, coloquem, então, assim, as empresas, os concorrentes, que estão resolvendo o mesmo problema, né? Que estão atuando na mesma dor, né? O importante aqui não é vocês também ficarem escrevendo muito sobre os concorrentes, tá? A gente não quer saber, assim, dos concorrentes. O que a gente quer saber aqui é o que de bom que vocês têm, né? Assim, qual que é o diferencial que vocês têm em relação aos concorrentes. Então, assim, eu já vi muitos pitches ficarem muito tempo falando sobre os concorrentes, e aí no final acabam falando quase nada sobre eles mesmos, né? Então, aqui o que a gente quer saber é assim, tá, tem esses concorrentes, mas o que, que você tem de diferencial? Né? Por que, que você é melhor do que os outros? Por que, que eu te contrataria em vez de contratar um concorrente que você citou aí? Né? Então, assim, o importante é isso. É vocês realmente mostrarem assim, o que, que vocês têm de diferencial, por que, que eu contrataria vocês. E aí, assim, uma coisa que pega muito mal é falar que não tem concorrentes, né? Porque isso daí já vi várias vezes também em bancas de pizza, assim, bancas desses eventos. E assim, quando se tem um slide desse que fala que não, quando a pessoa já começa falando que não tem concorrentes, aí que a banca acaba indo em cima, né? Porque eu já vi vários exemplos de chegar lá no slide, apresentou tal, aí falou, ah, não tem concorrentes.
Aí, na hora das perguntas, né, aí a pessoa lá que está avaliando chega e fala, você viu, já pesquisou sobre o concorrente X, Y, Z, W? Sim, você já viu os concorrentes de fora que tem? Né, assim, sempre quem está avaliando já vai saber algum concorrente, né? Então tomem muito cuidado para não falar que não tem concorrentes, né? Porque assim, com certeza, na hora que vocês que da banca perguntar, eles vão chegar e vão falar, vão perguntar: "Vocês viram concorrentes tal, 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 tal? Você viu que eles fazem quase a mesma coisa que vocês?", né? Então, é super importante esse ponto aí, tá? Então, assim, nunca digam que não tem concorrentes, porque vai mostrar um desconhecimento que vocês têm do mercado, vai mostrar um desconhecimento em relação ao entendimento do problema. Então, assim, sempre tentem pensar dessa forma, tá? Que é justamente porque a gente já está cansado de ver essas experiências, como que acontece nas bancas e tal. Então, o que a gente quer passar aqui é um pouco da experiência que a gente tem, né? Que a gente já viveu, que a gente já vivenciou em relação às apresentações. E aí, né, assim, chegando no final, assim, tem equipe, então mostrar os integrantes, né, então, assim, é legal vocês colocarem lá uma fotinho de vocês, coloquem a fotinho, né, assim, de vocês, o nome, e aí vocês podem colocar até habilidades profissionais, né, então vocês podem pensar como se fosse uma empresa mesmo, né, então, se de repente tem o CEO, tem um cara de tecnologia, tem um cara de marketing, tem um cara do comercial, né, tem a pessoa, de repente, que dá parte de gestão, então, de repente, vocês podem colocar a fotinho de vocês, o nome e alguma habilidade, né, profissional que vocês tenham, pensando como se fosse uma empresa mesmo. E o importante aqui, né, assim, é convencer de que vocês são uma equipe ideal, tá? Então é isso que a gente quer saber, a gente quer ver assim, não, esse time realmente, eu acho que eles podem levar esse projeto à frente. Né? A gente vê que ele tem potencial, esse time, acho que vale a pena dar um crédito para eles, para eles poderem desenvolver depois, né? Tirarem, passarem dessa fase de ser só um projeto e de repente virar um negócio de verdade. E aqui, né, que vão os próximos passos, que é o penúltimo slide, e aí mostrar assim o que, que vocês precisam para tirar esse negócio de um projeto e transformar num negócio de verdade. Né? Então, assim, o que, que vocês precisam? Vocês precisam, de repente, captar recursos para contratar uma empresa para fazer um aplicativo, né, para tirar o protótipo e realmente transformar num aplicativo de verdade. Vocês precisam de parcerias para conseguir clientes. Vocês precisam, de repente, de mentorias em outras áreas para poder formalizar. Então, de repente, vocês podem precisar de uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, né? Ou então vocês podem precisar de uma parceria na parte de divulgação. Então, assim, aqui, na verdade, sempre que a gente está fazendo o pitch, a gente precisa pedir alguma coisa, tá? Então, assim, essa que é a lógica. Porque, assim, as pessoas não vão te ajudar se você não pedir ajuda. Né? Então, isso daí é uma coisa que até foi uma vez um amigo meu, que a gente estava numa reunião lá, que até foi bem interessante, que ele pegou e falou assim, as pessoas não vão te ajudar se você não falar que você precisa de ajuda. Né? Se você não falar o que você está precisando. Então, no pitch, né, assim, é muito importante que vocês realmente peçam alguma coisa, né, que vocês peguem e falem o que vocês querem para que a gente possa ajudar vocês a transformar isso daí num negócio, né, para que vocês possam avançar e dar os próximos passos, tá? Então, esse slide é bem importante por causa disso. E o último ponto, né, assim, é o slide final, então é agradecer, né, assim, ao tempo de quem assistiu, de ter acompanhado, enfim, agradecer e colocar os contatos, né, assim, é justamente, acho que colocar os contatos, então vocês podem colocar o contato de uma pessoa, de repente o e-mail e o celular, para poder entrar em contato depois. Então, assim, eu ouvi a apresentação de vocês, eu fiquei interessado, de repente eu quero conhecer mais, né, sobre o projeto. Então eu pego lá o contato de vocês e depois eu faço essa relação. Então é sempre importante, né, no slide final, ter justamente essa forma aí de poder entrar em contato com vocês e, né, vocês podem pegar e colocar novamente a marca, o nome lá da empresa, da startup de vocês e novamente, né, a frase de impacto.
E aqui é da Ticketphone, né, que é até uma startup aqui da região norte, que até uma frase também que eu achei interessante, uma frase de impacto, que é o caminho mais curto até os melhores eventos. Né? Então, é uma frase assim, que é interessante, né? Ela é direta e já gera uma curiosidade. Então, aqui vocês já veem, de repente é uma startup de eventos. Né? Assim, mas por que o caminho mais curto? Né? Então, já gera uma curiosidade para eu justamente querer saber mais sobre a Ticketphone. Então, é justamente isso que é o objetivo, a gente pegar e gerar essa curiosidade, a gente querer saber mais a respeito do projeto de vocês, tá? Então, assim, basicamente, né, são esses 9 pontos aqui que vocês têm que colocar. E esses pontos, se vocês forem prestar atenção, são basicamente os mesmos que a gente mostrou nos pitches de ontem. Então, tanto do Pedro, né, quanto da Cecília, que apresentou o pitch, eles usaram basicamente essa estrutura. Eles falaram o slide inicial, se apresentaram com o nome, falaram qual que é o problema, mostraram a solução, o mercado, mostraram o modelo de negócios, como que eles vão ganhar dinheiro, falaram um pouco dos concorrentes, e aí, né, se apresentaram, falaram sobre a equipe, o que que eles precisavam para continuar, né, com esse projeto e finalizaram. Né? Então, é só seguir esses 9 pontos aqui, tá? A gente vai deixar depois disponível para vocês lá esses slides para vocês seguirem. Peçam ajuda para mim, para o Lucas, para a Elisângela, para o Vitor, para os mentores aqui. Tem um monte de mentor aqui, tem o Renato, tem o Marcelo, tem a Letícia, assim, tem um monte de mentores aí que podem ajudar vocês, tá? Que estão acostumados a fazer pitch, né? Então procurem a gente que a gente vai poder ajudar vocês bastante a estruturar esse discurso de vocês, tá bom? E aí agora, a Elisângela, ela vai pegar e vai falar um pouco para vocês sobre a preparação. Então, eu vou parar de compartilhar, acho que é mais fácil você compartilhar daí, ele. Eu até queria saber se alguém tem alguma dúvida, só para a gente fazer uma pausa aqui. Se tem alguma dúvida, a gente pode continuar tocando o barco. Posso fazer um comentário, Moi? Pode, lógico. Bom dia a todos. Meu amigo Vitor, Mori, Elisângela, mentores, pessoal. Tudo bem, Elisângela? Bem. Legal. Tomem bastante cuidado também com a questão do tempo, porque eu participei como observador de uma banca avaliadora semana passada e não era do universo de estudantes, já era o universo profissional. A gente, lógico, nessa situação profissional, a gente até espera mais atenção para esses detalhes, né? Porque já estão num outro patamar. E todos os pitches, sem exceção, estouraram o tempo. E então procurem fazer um exercício mesmo para administrar o tempo de vocês. Nessa fase que vocês estão de estudantes, é um exercício muito legal para poder saber e conseguir, né, como passar o meu recado num tempo específico, né? Dentro do que o Mori comentou, da velocidade, das ideias centrais, das ideias mais importantes, tá? É só para dar um alô sobre essa questão do tempo, fazer de repente alguns ensaios e treinar um pouquinho essa questão do limite. Perfeito. Vou falar sobre as preparações, né? Alguma preparação que vocês precisam ter para o pitch. Então, aqui a gente tem algumas dicas práticas para apresentar o pitch. Então, não decore, domine o assunto. Então, tem muita gente que vem já com o texto decorado e a gente sabe que o texto é decorado, fica nítido que o texto é decorado. Isso não passa tanta credibilidade, não passa tanto domínio do assunto, não passa tanto domínio do que vocês estão apresentando, porque fica engessado aquele roteiro. Então, é sempre bom vocês dominarem um assunto mesmo, estudarem mesmo, reverem a apresentação de vocês várias e várias e várias vezes, para vocês não ficarem tão engessados. Menos é mais, pouco texto e mais imagem. Então, aqui, gente, tem muito pitch que tem muito texto. Então, às vezes a pessoa copia um parágrafo inteiro e coloca no slide, ele acaba lendo aquele slide todo, e isso tira um pouco de atenção do que vocês estão apresentando. Então, sempre optem por muitas imagens, se não colocar várias imagens dentro do slide também, para não dar aquela confundida, mas coloca uma imagem bacana de fundo. Teve os exemplos aí do Pedro e da Cecília, que eles colocaram muita imagem, então eles colocaram menos texto, colocaram alguns textos, mas dava para ver que era
pequenos textos, era só algumas frasezinhas, e era mais imagem mesmo mostrando o produto deles e imagens que representavam o que eles estavam falando. Aqui também antecipe as possíveis perguntas dos juízes. Então, aqui você já tem que pensar o que os jurados vão esperar do meu projeto. Isso tem respondido também lá no Discord, lá no Perguntas e Dúvidas. A gente já colocou certinho quais são os critérios de avaliação. Então, é importante vocês darem uma lida naqueles critérios de avaliação e, quando vocês estiverem apresentando ou fazendo o pitch de vocês, já pensarem o que os juízes vão perguntar, o que os juízes vão pensar assistindo esse meu projeto, quais são as possíveis perguntas que eles vão fazer sobre o meu projeto. Então, aqui também é importante ter muito conhecimento do projeto de vocês e conhecimento também do que a gente está esperando do pitch de vocês. Escolha uma pessoa para fazer o pitch. Então, aqui é muito importante, a gente recebe várias perguntas em todos os hidratons que a gente já fez, sempre a pessoa pergunta, tem que ser todo mundo? Pode ser em dupla, pode ser em trio? Então, a gente sempre pede para ser uma pessoa só, até porque o tempo é curto. Então, quando tem 2 ou mais pessoas apresentando, você perde muito tempo passando a fala para o outro. Então, assim, perde tempo. Vocês têm só apenas 3 minutos para fazer a apresentação, então, cada segundo ali é importante. A gente sabe que vocês ficaram 2 dias, 3 dias fazendo o projeto de vocês, e é difícil colocar tudo isso em 3 minutos, mas vocês precisam de todo segundo possível. Então, quando a gente fica passando a fala um para o outro, demora. Vocês perdem muito tempo. Então, a gente sempre recomenda uma pessoa só. Já teve pitch com mais pessoas, às vezes ele acabou extrapolando o tempo. Então, se extrapola o tempo, a gente já corta na hora. Então, não adianta achar que vai passar, que vai ficar... Não passa. A gente já cortou muito pitch que mandou com 4, 5 minutos. A gente pediu para refazer e a pessoa falou, não, a gente não consegue... tentou colocar em menos, mas não conseguiu. Então, desculpa. Então, tem que ser nos 3 minutos. Teste o equipamento, né? Então, confiram a qualidade da imagem, a qualidade do som. Então, a gente também recebe muito pitch, às vezes com muito ruído, imagem escura. Então, sempre coloca... eu escolho um local mais iluminado, confiram o equipamento de vocês, como é que está o microfone de vocês, né? Como é que está a máquina de vocês mesmo, para que o pitch de vocês fique mais limpo possível, que a gente consiga visualizar vocês, que a gente já vai falar sobre isso também mais para frente, que a gente, além do slide, vocês precisam mostrar o rosto de vocês, então escolham um local iluminado, com uma boa iluminação, assim, para vocês apresentarem o pitch, confiram, usam um microfone, é sempre importante usar um fonezinho para não dar muito ruído externo, pede para o pessoal da casa fazer silêncio, de vez em quando eu dou uns gritos com a minha irmã aqui, que ela tá com a televisão lá em cima, conversando alto, que a minha família é italiana, e o povo aqui fala, parece que tem um volume aumentado na garganta, sabe? Então, às vezes, quando eu tenho que desligar o microfone aqui, eu falo, cala a boca aí. Aí vocês têm que fazer isso também, pedir para o pessoal fazer um silênciozinho para não dar tanto ruído. E cuidado com o tempo, como eu falei, são 3 minutos, então é 3 minutos mesmo, gente. Não adianta mandar com 3 minutos e meio, 4 minutos, a gente corta mesmo. Então, são 3 minutos a apresentação de vocês, tá? Não falar, pode passar? Não, não pode. Eu já estou falando aqui, não pode. E se passar, vocês são desclassificados, tá? E ensaie e pratique. Então, muita gente quer gravar o pitch de primeira, falar, vou fazer o pitch nos 45 do segundo tempo e vai ficar bom. Não vai, gente. Essa semana, eu fiquei um dia inteiro para gravar um vídeo. Não estou zoando. O vídeo tinha 5 minutos que eu tinha que gravar, eu fiquei o dia inteiro para conseguir gravar o vídeo. Gravei várias e várias e várias vezes, assistia, voltava, gravava de novo, e gravava de novo, gravava de novo, até que conseguiu ficar mais ou menos, ainda não ficou bom, mas eu fiquei o dia todo. Então, sempre importante vocês terminarem a apresentação pelo menos assim, 2 horas de antecedência, para vocês entregarem no horário. Então, 2 horas eu ainda acho pouco, mas pode gravar, gente, várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, até ficar bom. Então, gravem, assistam, passem para os colegas assistirem,
Talvez passem para os mentores assistirem também, que é sempre importante chamar o mentor, pedir para assistir o pitch de vocês. Sempre a gente pode dar uma dica, dar uma melhorada. Se tiver bom, a gente já fala, não, já pode entregar, mas é sempre importante ter esse prazo de antecedência. Eu sempre dou o exemplo que a gente fez no hackathon da NASA, até o mentor que está aqui, 2 mentores, o Renato e a Letícia, que estavam junto comigo nesse hackathon, e a gente gravou até o pitch com prazo. A gente tinha menos tempo que vocês ainda, a gente tinha 30 segundos, o pitch era em inglês, quem gravou foi a Letícia, e a Letícia estava muito nervosa para gravar, ela estava com insegurança no inglês, ela estava com insegurança para apresentar o pitch. Ela gravou, a gente chamou os mentores para assistir, e aí os mentores foram falar, trocaram tudo, trocaram o nosso roteiro inteiro, trocaram a forma que a gente tinha que falar, e aí acabou que nem a Letícia terminou, não gravou o final, foi outra menina que gravou, a Ana, ela que gravou, mas a gente teve que mudar o pitch total porque a gente mostrou para o mentor. Então, imagina se a gente não tivesse mostrado para ele. A gente entregar um pitch com uma má qualidade. O importante é que a gente terminou num espaço de tempo bom e a gente conseguiu fazer as melhorias que foram sugeridas pelos mentores. Então, é sempre importante vocês deixarem um espaço de tempo também. Ah, amor? E que lugar vocês ficaram ali? Que adiantou, assim? Acho que é importante também. A gente ficou entre os 3 primeiros lugares da nossa categoria, né? Tinha, acho que 12 categorias, e o nosso ficou entre os 3 primeiros lugares dessa categoria. E tinha 150 equipes participando com a gente. E a gente conseguiu ficar entre os 3 primeiros. Para mim já foi uma vitória. Não ganhamos, mas para mim já foi uma grande vitória. No evento todo, acho que tinha 500 equipes participando, não foi, Mari? Brasil todo, né? Brasil todo. Tanto que a Letícia e o Renato nem são de Rondônia. O Renato é de São Paulo, a Letícia é de Goiás. A gente se conheceu no hackathon mesmo. E aí, falando das 3 minutos de gravação, então, gente, como eu estava explicando, são 3 minutos. 3 minutos de gravação de vídeo. Não podem passar de 3 minutos, tá? Cuidado com o tempo, o Marcelo bem falou ali, cuidado com o tempo, não ultrapasse esses 3 minutos, que a gente corta mesmo. Tem que fazer o máximo possível, acelera um pouco a voz, diminui um pouco o roteiro. Então, tenta encaixar dentro desses 3 minutos, que é muito importante, que é um dos critérios da avaliação do projeto. Então, passou, não adianta nem chorar depois. E aqui um pitch ruim pode matar uma boa ideia. Então, vocês podem ter uma ideia perfeita, uma ideia maravilhosa, mas se vocês apresentam mal, há grande chance de vocês não conseguirem. Então, o Michael estava falando ontem com a gente que um colega dele, ele tem muita lábia, e ele não fez o trabalho do mestrado lá, não fez o trabalho que tinha que apresentar, mas ele conseguiu embromar os professores até que ele falou assim, não, o professor acabou dando nota para ele sem ele mesmo ter feito o trabalho, justamente pela lábia. Então, gente, tem que ter um pouco de lábia, tem que preparar o roteiro direitinho para vocês venderem a ideia de vocês. Aqui é o momento de vocês vender a ideia. Então, legal, vocês fizeram um projeto, mas se vocês não apresentarem esse projeto de uma forma que as pessoas consigam entender, consigam enxergar o diferencial de vocês, aponte os pontos positivos. Aqui é a hora de vocês apresentarem todos os pontos positivos que vocês têm. O Mori estava falando sobre os concorrentes, então mostra os concorrentes e fala, não, a gente é melhor por causa disso, disso e disso. Então, quem já conhece até aquele concorrente vai olhar assim, não, mas eles se apresentaram aqui, esse diferencial aqui, justamente esse problema que eu estou tendo com aquela empresa, justamente o problema que eu tenho com aquela startup, com aquela solução que foi me apresentada. Então, é sempre importante vocês focarem bem no roteiro de vocês para fazer um pitch bacana que convença quem está assistindo de que a solução de vocês é a melhor. Isso aqui, como o Mari estava falando antes, isso aqui é um treinamento para o mundo real. Então, esse pitch, vocês não vão usar só aqui, vocês não vão usar só em evento. Todos os eventos que eu já participei, a gente apresentou pitch não totalmente nessa estrutura, cada evento tem uma estrutura diferente, mas a lógica sempre é a mesma, a lógica da apresentação é sempre a mesma. Então, isso aqui vocês podem utilizar para apresentação de trabalho na faculdade,
pode apresentar um projeto para o chefe. Então, vocês podem usar isso aqui para qualquer coisa na vida de vocês. A estrutura aqui é uma estrutura, não é padrão, eu diria básica, assim, para apresentação de projetos. Então, é importante vocês aprenderem isso, dominarem isso, porque isso aqui vocês vão levar para a vida de vocês inteira, não só hoje no Ideatom para entregar o projeto de vocês. Então, é para a vida toda vocês vão utilizar isso. E agora é o momento de dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Antes do próximo passo? Eu estou perguntando se a plataforma se vai ser pelo PowerPoint ou Canva. Então, eu vou falar disso agora. Tá. Vou falar disso agora. Então, eu espero que vocês estejam preparados, porque agora é a hora da apresentação, justamente o que vocês estão perguntando agora. Então, tem várias ferramentas que podem fazer isso. Então, o PowerPoint é um deles, o Zoom, o Loom. Então, tem várias plataformas que vocês podem fazer. A gente não fala que tem que ser essa é a mesma coisa do Figma ontem, vocês não são obrigados a usar o Figma, mas a gente recomenda, é uma das que a gente recomenda. Aqui tem outras que a gente recomenda também, que são muito boas, mas a gente sempre recomenda fazer no Canvas, porque o Canva, ele já é todo completo, então você já consegue fazer o slide ali, já tem uns templates bacanas, então você só não precisa criar algo novo, você já só pega e troca as informações dele, e você consegue já fazer a gravação, ele já te gera um link, e esse link a gente quer para a entrega do pitch. Então, a gente não pede para entregar o pitch, o arquivo, a gente sempre pede o link. Então, se você gravar em outra plataforma como o PowerPoint, você precisa submeter ele ou para o YouTube ou para o Drive para mandar o link para a gente. Então, aqui é mais simples. Não, a gente não vai obrigar vocês a gravarem aqui. Então, a gente só sugere gravar aqui. Eu vou mostrar como é que usa o Canvas. Tem muita gente que conhece, mas eu vou falar como é que faz a apresentação e como é que grava também utilizando o Canva. Tem mais alguma dúvida, amor, além dessa? Não. Podem colocando, tá, pessoal? As dúvidas que vocês tiverem. Eu vi que tem a equipe, o time F lá, que fotografou as telas, já tá na frente aí. Eles já fotografaram toda a estrutura lá, a gente vai mandar os slides, mas é bem legal que o pessoal já se adiantou. Perfeito. E esse aqui é o Canva, ele é uma plataforma de design mesmo, né? Um design mais básico para as pessoas leigas como eu, que não entende nada disso e só pega e faz alguma coisa bonitinha até que fica legalzinho. Então, é uma plataforma bem bacana. Eu utilizo ela para tudo na vida. Então, eu peguei 2 exemplos aqui. Esse aqui é o exemplo que eu apresentei no trabalho da faculdade. Então, eu ia falar sobre inteligência artificial no RH e eu fiz aqui a minha apresentação de slide. E o pessoal elogiou a minha apresentação de slide porque ficou bonito. Então, aqui é uma plataforma não só para ser utilizada para pitch e evento, mas para a vida de vocês também. Além de apresentação, também vocês podem fazer post de Instagram, Facebook. Então, ela é bem completa. E aqui outro exemplo, esse aqui foi uma apresentação, foi um pitch que a gente fez. Não é daqueles melhores pitches, mas esse aqui foi um evento que a gente fez em Porto Velho. Para quem não sabe, eu sou de Jaru e eu fui até Porto Velho para fazer, participar do hackathon. Foi até com o Mori, que eu conheci o Mori, conheci o Vitor nesse evento. E diferente de vocês, ele era presencial, né? A gente teve que apresentar ao vivo. E a gente teve menos tempo que vocês ainda, porque eu acho que a entrega era até 5 horas da tarde, se não me engano. Era 4, 5 horas da tarde. E a gente apresentou ao vivo. E aí a gente fez aqui também. Eles sugeriram fazer aqui e a gente fez. Ó, dá para ver que a gente não colocou muito texto. A gente só colocou aqui a introdução, né? A gente falou o que a gente queria. O nome da nossa solução era LEAD, a sua saúde literalmente nas suas mãos. Então, a gente falava sobre um aplicativo que a gente criou. E aqui a gente colocou embaixo que é o app do trabalhador, que era voltado para o trabalhador da indústria. E aí a gente contou uma historinha aqui, né, o storytelling do Roberto, a gente inventou um nome lá na hora, vamos colocar Roberto, pegou uma foto qualquer lá e colocou o nome do cara de Roberto, nem sei se o nome desse nome é Roberto. Aí a gente falou um pouco sobre a nossa solução. Aqui a gente colocou um videozinho
mostrando o app que a gente tinha feito. Aqui a apresentação foi um pouco diferente, porque a gente estava ao vivo e a gente só foi falando em cima do vídeo que estava rodando, então a gente explicou a nossa solução. Não necessariamente vocês precisem fazer isso, tá? Só coloca a foto mesmo, como os meninos fez lá, o Pedro e a Cecília fizeram, eles explicaram o app deles sem precisar de vídeo. A gente usou o vídeo porque a gente queria explicar mais quais todas as funcionalidades, então era mais interessante para a gente mostrar as funcionalidades do nosso app, mas não que seja necessário. E a gente colocou a nossa equipe, como o Mori estava explicando ali, a gente colocou a equipe, a fotinha, o nome, o que ele estava representando na equipe, e o slide final, a gente finalizou a apresentação com esse slide, né? Saúde em um clique. A gente explicou também. Foi bem rápido, tem pouco slide, porque a gente fez mais em cima do vídeo que a gente fez. Mas aqui é só um exemplo. E esse pitch aqui a gente ficou em segundo lugar. A gente conseguiu ganhar o segundo lugar. Então, sim, é bem simples. Só destacar que, no caso, nós utilizamos o vídeo porque nós tínhamos construído o app, né? Nós tínhamos feito toda a construção do app, o app estava funcionando. Como não dava de mostrar nos celulares para toda a banca, nós optamos deixar o funcionamento no vídeo. Quem fez foi o Mark, gente. Vocês abusem da mentoria dele, que ele que programou o app em 2 dias lá pra gente. Ele só deu a ideia e falou assim, você sabe fazer? Eu falei, dá um jeito. E fez. E a gente entregou. E ficamos em segundo lugar. O importante é isso. A gente não ganhou, mas ficamos em segundo lugar. Então, já é importante. A gente até ganhou uma plaquinha, vocês dá para vocês verem? Olha lá. Segundo lugar. E aí, vou apresentar a ferramenta. A gente, como vocês vão fazer a apresentação, a gente sempre recomenda esse aqui, né, de apresentação. Tem vários templates aqui de apresentação, então vocês podem escolher qualquer um que vocês acharem melhor. Pode começar do zero também, se vocês quiserem, mas é legal vocês usarem um templatezinho só para vocês irem trocando as informações. Né? Aqui só tem a caixinha de texto, é só escrever o que eu quiser aqui, ele já muda. Então, funciona como editor de texto normal. Esse aqui é colocar imagem, então tem como você puxar a imagem do computador, então vocês fizeram o aplicativo, já tiraram o print lá do aplicativo de vocês, só colocar, upar aqui e colocar as imagens aqui do app de vocês. Aqui tem como vocês mudarem as cores também do slide, mudarem as cores das figurinhas que ficam aqui, que já tem. Então, ele é bem facinho. É parecido com o PowerPoint. Eu acho mais fácil que o PowerPoint ainda. Mas é bem simplesinho de fazer. Vocês acrescentem outros slides aqui, bem tranquilo. Vocês acrescentarem elementos, no caso aqui já tem uns, mas tem outros elementos. Então, círculos, se vocês quiserem, triângulos, outros elementos, fotos, texto. Então, tem várias ferramentas aqui que vocês podem utilizar para deixar o slide de vocês mais bonitinho. Só não abusem, não exagerem de elementos também, para não ficar poluído o slide, mas é legal vocês focarem um pouco mais nessa apresentação do slide para o pessoal da banca já olhar e pelo menos ficar agradável, né? Ficar mais agradável. Aqui eu vou falar sobre a apresentação. Então, depois que vocês terminarem de fazer o slide de vocês, acrescentar todos os slides, vocês vão apresentar. E como eu estava explicando antes, tem como fazer tudo por aqui. Então, você terminou o slide aqui, já está bacana o slide, já tá perfeito aqui, já está na hora de apresentar. Então, se vocês pegarem e entrarem aqui nesses 3 pontinhos, ó, fica bem no cantinho aqui, 3 pontinhos, e aqui apresentar e gravar. Aí ele vai carregar o slide e ir para estúdio. Aqui vocês entram no estúdio, não sei, não vai funcionar porque eu estou usando a minha câmera aqui no Zoom. Mas quando tá de boas, eles vai abrir um círculozinho e vai mostrar o rosto de vocês. Pode pedir permissão para utilizar o webcam de vocês. Aí vocês dão a permissão, ele vai aparecer um círculozinho com o rosto de vocês, e aí vocês já podem começar a gravar, e o seu rosto vai ficar aqui no cantinho, ele fica aqui no cantinho, não sei se estão vendo, e aí vocês vão passando o slide
e apresentando. Então, vocês vão falando em cima do slide. Então, é como a gente estava fazendo aqui, só que daí gravando. E aí tem como vocês verem o tempo, fica mostrando o tempozinho também para vocês tomarem cuidado com os 3 minutos. E depois que vocês terminarem aqui, ele vai gerar um link. Não, aí você só copia aquele link lá e coloca no formulário, tá? Então, é bem intuitivo, assim, o Canva, é bem tranquilo. Mas, assim, não precisa utilizar o Canva. Se vocês tiverem outra plataforma, tem mais habilidade com outras, pode utilizar também, não tem problema nenhum, tá? Tem alguma dúvida? Acho que o importante é ter se não for o link do Canva, ter o link do YouTube, né? Que aí facilita para a gente. Então, quem puder gravar no YouTube também, pode ser lá que ajuda também. Aí o Guilherme já quer trazer o Maicon para o time, né? Só chamar ele lá para fazer mentoria. O Maicon estava falando para mim, ninguém está me chamando para mentoria nenhuma, o povo está todo parado. Aí, tá aí, gente. Aí alguém mais tem alguma dúvida aí, pessoal? Podem mandar no chat ou podem abrir o microfone também. Oi, bom dia. Tenho uma curiosidade. Logo após finalizar o vídeo, ter o link, onde deve ser enviado? A gente vai disponibilizar um formulário, tá? A gente vai soltar logo mais. Que aí nesse formulário vocês vão colocar o link do pitch, o link do protótipo que vocês fizerem, uma descrição breve da solução. Então, é só vocês enviarem o formulário, né, que ele vai estar aberto até as 23 horas, e aí é o produto final de vocês. Muito obrigado. Tem mais alguma dúvida? A gente vai deixar também disponível, pessoal, um link lá no Discord com os slides, tá? Então, essa apresentação a gente vai deixar lá para vocês verem também, slide a slide, o que vocês têm que colocar. E aí, assim, acione a gente, né? Então, tem bastante mentor aqui que está acostumado a fazer pitch, que é especialista nisso. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E acho que agora é hora da gente pegar e finalizar, né? De pegar e aí dividam os times, tá? Então, dividam a equipe. De repente, vale a pena 2 pessoas ficarem, de repente, mais em cima do pitch. Então, uma acho que já pode começar a fazer o roteiro, a outra, de repente, começa a ver o visual mesmo, começar a montar os slides, e, de repente, outra está fazendo o protótipo, não sei. Mas, assim, tentam dividir entre vocês, na própria equipe, para cada um fazer uma função, né? Então, é sempre importante ter alguém para fazer o visual dos slides, para ir já procurando imagem, já ir começando a colocar os textos. É importante ter alguém para fazer o roteiro, né, de colocar assim, o que vai ter de texto, o que vai ser falado em cada slide, e, de repente, alguém para finalizar o protótipo de vocês, né? Então, tem 3 funções bem claras aí, para vocês dividirem. Então, acho que vale a pena vocês verem assim, como que cada um se é mais familiarizado, o que cada um consegue fazer melhor para vocês conseguirem entregar tudo junto depois no formulário e entregar até às 23 horas. Acho legal falar também, Mori, reforçar aí o que a Eli falou, que menos é mais, né? Se colocar no lugar do avaliador, que vai estar ali olhando não só a apresentação de vocês, vai estar olhando um monte de apresentação, ele não tem tempo de ficar lendo o slide, né? Ou ficar lendo a apresentação. Então, não adianta colocar muita coisa para o cara ler, que o cara não vai ler, não vai ter tempo de ler tudo. Imagina ele ter que ler um monte de slide de um monte de equipe, ele não vai ler. Então, menos informação com muita coisa escrita, muita coisa digitada e mais imagem. Por isso que o roteiro é mais importante. O que vocês vão falar no vídeo é muito mais importante do que o que vocês vão digitar ou o que vocês vão escrever na apresentação. Então, lá na apresentação, quanto mais imagens, melhor, né? Porque, de novo, repetindo, o avaliador não tem tempo de ler. A gente vê algumas equipes, já viu, né, no passado algumas equipes que fazem um copia e cola
aí bota uns textos imensos na apresentação e aquilo não serve para nada, porque o avaliador não lê aquilo. Então, é bom prestar muita atenção nisso. Ele já disse, né, já falou lá que o menos é mais, mas é bom reforçar aí para vocês. Acho que um ponto importante também, né, Vitor, assim, são os erros de português, né? Então, a gente insiste nisso, a gente sempre bate nisso, porque, assim, é muito chato, né? Alguém está vendo o slide lá e tem erro de português. Então, já tira a credibilidade, né, do time lá. Então, assim, revisem, tá, pessoal? Revisem, por favor, os slides. Tentem finalizar um pouco antes e mostrem para a gente, né? Chamem a gente para assistir, para ver os slides também, para a gente poder ajudar, tá? E aí, como a Eli falou, né, assim, não deixem para a última hora, tentem finalizar ainda o quanto antes isso daí, nem que não esteja 100% pronto, mas sim, já façam, já montem e já chamem a gente para ver se está bom, se não é, se está nesse caminho aí, para a gente poder ajudar vocês, tá? Então, alguém mais tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver no chat também, acho que não está aparecendo mais nada. O Vitor Hugo da Costa falou sem problemas. Guilherme já vai chamar o Maicon lá. Então, acho que agora a gente almoçar, pessoal. Então, vamos almoçar e ter energia e vamos trabalhar, né? Então, tem bastante coisa ainda. Agora é a reta final e agora que vocês têm que brilhar, vocês têm que ir com tudo, tá bom? Então, até mais, pessoal. Às 18 horas, a gente vai se encontrar de novo aqui, tá? Para as últimas dúvidas aí, para quem quiser também comentar alguma coisa, fazer alguma mentoria ao vivo aqui. Então, às 18 horas é mais livre, é mais para vocês pegarem e falarem com a gente mesmo, tá? Então, a gente vai fazer o joguinho, a gente vai deixar aberto aqui para a gente conversar. Então, a gente se encontra de novo às 18 horas, mas chamem a gente no Discord lá, tá bom? Então, bom almoço, até mais, pessoal.